você possa receber a palavra do Senhor na tua vida. Glória a Deus. Eu estava pensando sobre uma coisa interessante. Hoje, aqui, trabalhando na igreja, eu fiquei pensando num negócio assim bem interessante. Eu queria compartilhar com você hoje isso aí. Eu estava pensando de que tudo que começa, termina. Tudo que nasce, morre. Tudo que um dia, tudo tem um prazo de validade, tudo na vida tem um prazo de validade. Imagine alguma coisa que existe no mundo que não teria um prazo de validade. Nasceu e nunca mais vai morrer. Assim, estou falando fisicamente. Eu estou segurando esse microfone aqui. Ele até que é um microfone bom. A gente comprou esse microfone na época. Eu, sinceramente, tem mais de 10 anos, nunca deu defeito. Já caiu no chão algumas vezes. Ele não é Shure, não, é Lesson, eu acho. Eu acho que é o nome dele. Mas tem mais de 10 anos, é muito bom. Mas um dia vai acabar ou não vai? Sim ou não? Vai acabar. Um dia ele acaba, não tem jeito. A gente tem algumas coisas aqui na igreja que a gente comprou e tem muitos anos. O Data Show, por exemplo. Se você pensar quanto tempo tem, nós trocamos a lâmpada dele 2 vezes. Nós compramos ele em 2010. Nós estamos em 2023. Tem 13 anos o Data Show. A gente estava aqui não tinha nem parede na igreja ainda quando a gente comprou esse Data Show. Mas um dia vai acabar ou não vai? Vai. Tudo tem um prazo de validade, não tem jeito. Nós mesmo um dia vamos morrer. Já pensou em morrer? Ninguém quer pensar nisso, né? Mas a verdade é que isso vai acontecer um dia com a gente. Sim ou não? Então, eu quero ler um texto com você. Abra tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eu quero caminhar com você em algumas coisas que têm início e vai ter fim. Inclusive o mundo. Deus criou o mundo e vai acabar um dia. Mas eu não acredito que o mundo vai acabar, não. Não acredita? Então fica sem acreditar, porque vai acabar assim mesmo. Agora, olha o que vai acabar. Nós um dia vamos acabar. Está escrito lá. E o pó volte à terra, como era. E o espírito volta a Deus que o deu. Então nós viemos da onde? Do pó. Nosso corpo veio do pó. E para onde é que o nosso corpo vai voltar? Para o pó. Essa é a grande realidade da vida. Você pode querer ou não, mas nós vamos virar pó de novo, porque nós viemos do pó. E o espírito que a gente tem, que faz a gente andar, que faz a gente respirar, que faz a gente conectar com Deus, vai voltar para onde? Para Deus novamente. Porque Deus, ele soprou o fôlego de vida na gente e agora ele vai querer de volta aquilo que ele deu para nós. Então, tudo que começa, termina. Tudo que nasce, morre. Então, tudo tem um prazo de validade. A gente não sabe quanto tempo nós vamos durar nessa terra. Se a gente fizer coisas boas e cuidar da saúde e se tratar direitinho, a gente pode até durar mais do que algumas pessoas que não se cuidam, não é claro? Mas é que nós vamos morrer, vamos. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 5. Capítulo 10, perdão, não, capítulo 5, não, nem 10. Capítulo 9, versículo 5. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Olha que texto interessante. Os vivos
Quem está vivo aí, amém? Nós, todo mundo. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Eu sei e tenho convicção que um dia eu vou morrer. Mas quem já morreu sabe alguma coisa? Não. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória ficou entregue a quê? Ao esquecimento. Eu sei que eu vou morrer um dia, mas quem já morreu não sabe nem que está morto, porque ele não está sabendo de nada que está acontecendo aqui. Ele não sabe nada, ele está morto. Porque as pessoas morrem, nascem e morrem. Olha que texto interessante no versículo 10, para a gente falar disso ainda. Eu fiquei pensando, será que eu falo isso ou não falo hoje? Hoje é um dia até de festa falar disso. Não, estou falando só para você ter o seu entendimento. Versículo 10. Tudo quanto vier na tua mão para fazer, faça. Toda oportunidade que você tiver para fazer algo, principalmente coisa boa, você tem que fazer rápido. Tudo que vier na tua mão para fazer, faça. Conforme o quê? As tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vai, não tem o quê? Lê comigo, gente. Obras, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Ou seja, eu estou vivo, eu tenho meus projetos, eu tenho meus planos, eu tenho minhas ideias, eu tenho tudo, mas quando eu morrer, eu não tenho mais condição de nada. Acabou. Eu tenho que pensar que um dia eu vou partir dessa para melhor ou para pior. A gente tem que pensar nisso. Você nunca pensou nisso? Isso é interessante. Tudo que começa, termina. Tudo que nasce, morre. Nada tem um prazo de validade. Aliás, perdão, tudo tem um prazo de validade. Tudo tem um prazo de validade. Eu queria ler com você um outro versículo que vai te impactar. Hebreus 9, 27. Eu acho que é esse. Hebreus 9, 27. Olha que texto. Para você pensar. Às vezes a pessoa fala que nada. Mas olha o que está escrito. Ao homem, e como aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Uma vez. Ninguém morre duas vezes. A não ser por um milagre, igual aconteceu com Lázaro e com algumas pessoas que até conheço, que morreu por alguns minutos e ressuscitou. Mas ninguém morre duas vezes. A gente só morre uma vez. E depois que a gente morre, o que acontece depois? Segue o quê? O juízo. Aí é quando nós vamos ter que prestar contas para Deus todos os meus atos. Deus vai me cobrar. Paulo, o que você fez? Ah, mas eu fiz só coisa boa. Mentira, você fez coisa ruim também. Porque a gente quer ser, a gente quer se defender, né? E Deus sabe que a gente fez coisa feia também. Não fez só coisa boa. Mas vai ser cobrado da gente. Então, tudo que começa, termina. Tudo que nasce, morre. Eu estou te fazendo pensar para você entender que a vida de qualquer ser humano, todos nós, a nossa vida está nas mãos de quem? De Deus. Deus é que nos criou, Deus que nos fez, e é Ele que vai cobrar da gente todas as nossas obras. Isso é muito interessante.
O mundo, por exemplo, o mundo não começou? Então vamos ler. Abre lá a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O mundo teve um começo, sim ou não? Sim, o mundo teve um começo. Ele teve um início. Ele teve um princípio. Aí alguém fala, mas esse mundo que Deus fez nunca vai acabar. Mas eu vou te mostrar na Bíblia como é que acontece isso. Olha aqui. Gênesis 1:1. Então está escrito lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, eu quero conversar contigo aqui, por exemplo, o que Deus criou primeiro? O céu, amém? Depois ele criou a terra. Então, no princípio, bem longe, bem distante, Deus criou os céus e a terra. Toda criança sabe disso, que Deus criou. O mundo não é uma obra do acaso e nem do Big Bang, como alguns cientistas dizem, e alguns já estão mudando até de ideia, que já sabem que não foi nada disso. Não foi um Big Bang, não foi uma explosão que o mundo aconteceu e... Não. Deus que criou o mundo. Então, ele criou. Mas, um dia, Deus resolveu destruir o mundo de novo, que foi em Gênesis. No capítulo 6, versículo 1 de Gênesis, a Bíblia fala que Deus resolveu destruir todo mundo de novo, inclusive o mundo. Porque quando a gente fala de mundo, existem 3 tipos de mundos, tá? A gente em outra pregação a gente explica isso aqui. Mas aqui está escrito Gênesis 6:1. Aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas e filhas. 2. Viram os filhos dos homens que as filhas dos homens, filhas de Deus que os filhos dos homens eram bonitas, de todas que escolheram. Versículo 3, para a gente pular. Então disse o Senhor, olha que coisa interessante. Então disse o Senhor, não contenderá mais o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne. Porque ele é carne. Porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Então Deus resolveu reduzir o tempo de vida do ser humano. Adão viveu 930 anos, Metusalém viveu 960, e muita gente viveu muito tempo na Terra, mais de 500 anos, 600, 700, 900. Aí, por causa da maldade do homem, Deus falou assim, então vou reduzir. Agora, a partir de hoje, o tempo de vida do ser humano, no máximo, vai ser 120 anos. 120 anos. Acabou a história. Pronto, Deus reduziu. E, para não ficar só nisso, Deus ainda mandou o dilúvio e morreu muita gente nas águas do dilúvio. Só ficou 8 pessoas e um casal de animais que naquela época. Muito bem. Então, Deus resolveu acabar a primeira vez. Aí alguém fala, mas será que Deus vai acabar de novo? Ele fez uma aliança com o povo. Ele fez uma aliança, aliás, com ele mesmo. Ele disse que nunca mais destruiria a humanidade daquele jeito. Com água, tá? Ele falou, nunca mais vou destruir com água. Mas se você olhar na Bíblia, você vai ver que Pedro fala sobre o fogo. Então, para a gente encurtar a conversa, eu quero te mostrar que existe uma solução para a gente.
existe uma solução para nós. Como que eu vou escapar disso aí? Como é que eu vou viver para sempre? Eu não queria morrer, porque ninguém quer morrer. Aí como é que a gente faz para não morrer? Eu tenho uma solução para você. Aliás, a Bíblia, a palavra de Deus tem uma solução. Sabe qual é? Abre lá. João 3,16. Olha a solução para você. Eu vou ver a hora aqui. Olha a solução para a tua vida. 8h18 ainda, está cedinho, né? A gente termina cedo o culto, tá? Quando for lá para 8h30, a gente termina. Olha aqui. O que a Bíblia fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem o quê? Diga comigo, tem o quê? Vida eterna. Você sabe qual é a proposta de Deus para a gente? É ter vida eterna. É uma proposta boa. E só tem um jeito de ter vida eterna. Ah, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu vou ter vida eterna por ser uma boa. Isso não cola para Deus. Deus sabe que nós somos ruins. Deus sabe que a gente não vale nada, sim ou não? Sabe, Ele sabe. Porque Ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Não adianta a gente ficar dando desculpinha, falando, não, eu sou muito bom, não faço mal para ninguém, que não, todo mundo é ruim. Todo mundo. Não há ninguém bom, disse Jesus. Quando alguém chamou bom mestre, ele disse, não, bom é só meu pai que está no céu. Não existe ninguém bom, irmão. Mas existe uma solução para a gente. Está ali. Deus amou o mundo. Deus me amou, Deus te amou, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra. Porque morrer aí não pereça, mas tenha a vida eterna. Significa que a vida eterna existe. E Deus quer nos dar a vida eterna. E Ele não quer que a gente morra fisicamente sem participar da vida eterna. Pastor, o que eu faço para ter vida eterna? Um jovem perguntou para Jesus, o que eu faço para ter vida eterna, bom mestre? Jesus falou, não tem ninguém bom. Bom é só meu Pai que está no céu. Não existe ninguém bom. O que eu faço para ter vida eterna? Está escrito aqui na segunda parte do versículo. Para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já pensou na vida eterna, viver eternamente? Alguém um dia falou, viver eternamente deve ser chato demais. Chato é morrer sem vida eterna, é isso que é chato. Amém ou não? Já pensou viver a vida eterna ser chato, irmão? Pelo amor de Deus. Viver eternamente. Adão viveu 930 anos. Será que era chato para ele? Estou cansado de viver 900 e poucos anos. Mas deixa eu te mostrar uma solução aqui. Versículo 17, olha o que está na Bíblia. Aí você acompanha aqui para te mostrar. Mesmo capítulo. Capítulo 3, versículo 17. Olha o que a Bíblia fala. Porque Deus enviou quem? O seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Sabe quando eu comecei falando que tudo que começa acaba? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que quer que nós continuemos. Mas só tem um jeito de continuar. Qual? Entregar a vida para Cristo, para Jesus. Está lá na Bíblia. Agora, olha o versículo 18, presta atenção nisso. Está escrito lá. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado.
porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A pergunta é, Deus condena alguém? Não. Está escrito que ele não veio para condenar o mundo. Quem é que condena? A pessoa própria. Desde o momento que a pessoa não crê em Cristo, ele automaticamente está se condenando. Ele não crê no Messias. Ele não crê em Jesus. Tem gente que fala, Jesus foi uma pessoa igual a todo mundo. Jesus foi um ser humano normal, um profeta, um homem bom, mas nada mais do que isso. Alguém fala isso. Eu creio que Jesus é muito mais do que um profeta, do que um homem bom. Jesus é o próprio Deus encarnado que veio nos resgatar, que veio nos salvar do mundo perdido, irmão. E como eu me livro do mundo perdido? Entregando a minha vida para Ele, servindo ao Senhor. Aí eu vou ter a vida eterna. Poxa, não tem outra pessoa que possa me salvar sem ser Jesus? Não, não tem. Jesus é o único Salvador. Atos 4:12. Não existe salvação fora dele. Ah, mas eu prefiro Maomé, Confúcio. Eu prefiro Allan Kardec. Mas olha, querido, Jesus, a Bíblia fala que Jesus é o único. Todas essas pessoas que eu citei também precisavam de Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro meio. Ah, mas ser crente é muito difícil. É difícil, mas Jesus nos ajuda. É difícil por quê? Porque o mundo tem seduções, tem coisa boa, né? No mundo não tem coisa boa? Sim ou não? Porque tem que falar, no mundo não tem nada de bom. Claro que tem, irmão, viu? Claro que no mundo tem coisa boa. Tem ou não tem? Fala a verdade, você que é crente. O mundo está cheio de coisa boa, que brilha os nossos olhos. Mas a gente tem que fazer o quê? Renunciar. Jesus falou, todo mundo que renunciar a si mesmo vai ter vida eterna. Que versículo interessante. Versículo interessante. Então, tudo que começa, termina. Mas Deus quer nos poupar da ira vindoura. Ele quer nos poupar daquele grande mal que está para vir sobre o mundo. Porque tem gente que fala, não vai acontecer nada demais, não. Já está acontecendo tudo de ruim. E vai piorar. Ah, vai melhorar as coisas um dia. Quando é? Só está piorando. Então não vai melhorar nada. Eu não vou te dar falsa esperança. Eu quero te dizer o seguinte, Jesus vai voltar. Ele está chegando para arrebatar a sua igreja, seu povo. Aqueles que confessam Ele como o único e suficiente Salvador. E Ele quer que você esteja com Ele. Você tem que estar com Ele. Esse foi o projeto que Ele criou para você. Amém ou não? Então eu quero ler o último versículo com você. Olha o que está na Bíblia. Só para você entender o plano de Jesus para a tua vida. João, capítulo 14. Olha o que está na Bíblia. Versículo 1. Nós vamos caminhar dentro de uns textos aqui para a gente entender o que eu quero te falar. João capítulo 14, versículo 1. Está escrito lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Versículo 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Quantas moradas? Muitas.
Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Jesus vai voltar ou não? Vai. Virei outra vez. Para quê? Para que ele vai voltar? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Qual é o plano de Deus? Te levar para onde Ele está. Te entregar uma vida eterna. É isso que Ele quer. Por isso você não precisa ficar preocupado. O que será na minha vida? Não. Não se turbe o vosso coração. Porque na casa do Pai tem muitas moradas. Oh, que coisa linda. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheces o caminho. Versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho. Tomé perguntou, cadê o caminho? Eu nem sei para onde tu vai. Tomé era difícil, né? Eu não sei nem para onde tu vai, como é que eu vou saber o caminho? Eu não quero. Aí Jesus falou o quê? Versículo 6, presta atenção nisso. O que Jesus falou? Eu sou o... Jesus disse, eu sou o... Jesus é um caminho? Não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, diga ninguém, vem ao Pai senão por mim. Presta atenção que não está vai não, tá gente? É vem, tá? Eu gosto de falar sempre isso para poder a pessoa entender. Está escrito, ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é a solução? Entregar a vida para Jesus. Versículo 7. E vós mesmo conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheces e o tendes visto. Esse versículo nos faz entender. Versículo próximo, acho que é o 8. Diz o quê? Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olha o que Jesus falou para Filipe. Filipe era outro incrédulozinho também. Ele queria ver só o Pai, né? Eu quero ver o Pai. Mas ele já estava vendo o Pai ali perto dele. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco, Filipe, e você não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está sempre te protegendo, está sempre te guardando, está sempre com você, está sempre te livrando, respondendo às tuas orações, mas você não sabe nem quem é Ele. Às vezes. Quando você está num perigo, fala, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Aí Jesus vai e te livra. Mas você não está nem aí para Ele. Jesus, me dá vitória aqui, eu estou precisando dessa coisa aqui, Senhor, me ajuda. Aí Jesus vai te ajudar. Jesus é bom demais, Ele te ajuda. Aí, mas você não quer nem ligar para Ele. O Tomé estava o Filipe, tanto tempo perto de Jesus e nem sabia quem era Jesus. Tem gente assim também, sabia? Que mesmo ele tendo Jesus perto dele, ele nem sabe quem é Jesus direito. Aí o que eu falo para você? Se você vier frequentar a igreja, você vai saber mais de Jesus. Porque é na igreja que a gente conhece mais sobre Jesus. Tem o pastor, os pastores que te ajudam a aprender sobre Jesus. Como é que eu vou aprender sobre Jesus lendo a Bíblia sozinho em casa? Talvez você não tenha condição disso. Aí você tem que vir para a igreja para você ser ajudado a conhecer sobre Jesus. Amém ou não? Entendeu como é que funciona? Deus quer te abençoar e quer que você tenha a vida eterna. Amém? Quem entendeu essa palavra, diga amém. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus! Vamos ficar em pé um instantinho.